Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodolfo e hoje eu quero explorar com vocês sobre o ciclo circadiano e os três principais pilares para o emagrecimento. Essa é uma das dúvidas da maior parte dos alunos. Lógico que o ciclo circadiano não está ligado somente ao emagrecimento, né? O ciclo circadiano é aquele reloginho interno que nós temos lá, bem no meio do cérebro. A maior dúvida do pessoal é só eu começar a academia e eu vou emagrecer? Ah, preciso emagrecer, então vou começar a fazer atividade física. Mas o nosso corpo vai muito além disso. Quando a gente quer ter um resultado diferente, seja ele para a hipertrofia ou seja ele para o emagrecimento, nós temos que mudar alguns hábitos e regular o nosso ciclo circadiano. Então, os três principais pilares para que você possa ter um emagrecimento, primeiro deles, que eu julgo o mais importante de todos, que vem sendo o mais estudado dentro da neurociência, é o sono. Eu diria que o sono, ele compõe aí 40% do processo. Depois dele vem junto 30% a atividade física e 30% a alimentação. Nossa, Rodolfo, mas o sono é mais importante do que a atividade física e alimentação? Falei, os três são importantes, mas hoje, com todos os estudos científicos, o sono ele é o mais importante. E por quê? Primeiro vamos entender o que é, de maneira bem sucinta, o que seria o ciclo circadiano? Nós temos uma glândula, né? A glândula pineal, que é uma glândula que controla o nosso sono, controla a nossa fome, controla a temperatura do corpo. Essa glândula, ela precisa ser regulada. Como que a gente regula ela? Tendo horários para dormir, horários para comer e, se possível, horários fixos para se fazer a atividade física. Então, se eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para comer, eu vou fazer atividade física um dia de manhã, um dia à tarde, um dia à noite. O ideal é que você faça a atividade física também sempre no mesmo horário. Lógico que é melhor fazer atividade em horários diferentes do que deixar de fazer. É melhor comer do que deixar de comer nos horários, a não conseguir comer nos horários agendados. É melhor comer do que não comer. Não conseguir dormir no horário que fui estipulado, mas é preciso ter pelo menos 7 horas de sono. Então, falando especificamente do sono, você sabia que mesmo dormindo antes das 10 horas da noite e após as 11 horas da noite, você tem um risco de infarto, mesmo fazendo as 7 horas de sono? O ideal, a melhor hora para se dormir, é entre as 22 horas e às 23 horas. Por quê? O nosso relógio biológico, ele acorda quando a janela dos olhos abrem. A janelinha do nosso cérebro são os nossos olhos. O horário de dormir sendo entre as 10 horas da noite e as 11 horas da noite, nós vamos pegar o horário de maior silêncio na nossa comunidade, o horário de maior escuridão da noite, e assim nós vamos poder ter uma regulação hormonal
do nosso organismo, pegando esses períodos. Quando eu durmo entre as 22 e as 23 horas, depois de 2 às 3 horas de sono, eu vou começar a entrar no meu sono mais profundo e aí o meu organismo vai começar a fazer uma limpeza. Você sabia que a musculatura ela é reconstruída quando eu durmo? Então, é importante que eu tenha uma boa alimentação e um bom período de sono, para que eu possa ter essa reconstrução muscular de maneira mais afetiva. O nosso fígado trabalha limpando as impurezas do nosso organismo. O nosso estômago se aquieta, porque durante o dia nós estamos salivando constantemente, falando, bebendo água, e é importante que nós possamos ter um período de descanso para o nosso sistema digestivo. Por isso, vem pegando o gancho que é importante você fazer uma alimentação leve próximo do horário de dormir. Eu regulando o meu horário de dormir, juntamente tendo de 7 a 8 horas de sono, nós adultos saudáveis, 7 horas de sono bem dormidas é o essencial para o nosso corpo descansar. Você fazendo isso, você vai perceber que você vai acordar muito mais disposto. Quando acordar, para regular, eu tenho insônia. Vou deixar já algumas dicas de como fazer essa regulação para que eu tenha uma boa noite de sono. Conseguir dormir entre as 10 e as 11. Ou seja, se eu dormir às 11, às 6 horas da manhã eu já obtive as 7 horas que eu preciso. Se eu tive insônia nas primeiras noites, se eu sou uma pessoa que tem insônia, coloque o seu relógio para despertar junto com o nascer do sol. Principalmente agora que nós estamos no verão, o sol, ele nasce um pouco mais cedo, próximo das 15 para 6, 5 e meia. Coloque o seu relógio para despertar esse horário, abra a sua janela, se exponha à luz solar. Fala, mas ligar a luz já não é o suficiente? Não, a quantidade de lúmens que é emitida dessas luzes não é o suficiente, não é a mesma coisa do que a radiação, do que a quantidade de lúmens que é emitido pelos raios solares, mesmo sendo em dia nublado. Então é importante, olha lá, primeira dica, se expor ao sol. Antes de dormir, faça uma higiene do sono. Um dos maiores venenos que nós temos aí para insônia é o celular, os televisores e as luzes acesas após as 18 horas. Porque começou a escurecer, é ideal que você diminua a claridade de dentro da sua casa, para que o seu corpo vá acostumando. Uma hora antes, né, fique no ambiente bem mais escuro. Deixe um abajur, pegue um livro para ler. Vá acalmando seus pensamentos. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes por problemas de depressão, esses pensamentos recorrentes, mas você precisa fazer esse exercício constantemente. Uma outra dica fundamental: 30 minutos antes do horário específico de dormir, apague todas as luzes, deixe o celular longe de você, desligue os televisores, acalme o seu corpo e faça uma respiração bem
profunda. Medite, reze. A reza, a oração é uma meditação. Vá acalmando seus pensamentos e limpe eles pensando em algo específico, ou numa maçã, ou numa foto. Eu, por exemplo, tenho uma foto que eu estou embaixo da água com o meu filho. Quando eu estou com dificuldade de dormir, eu começo a respirar e pensar naquele momento, naquelas sensações, na água, do meu filho no meu braço, na carinha dele, no sorriso. E vou pegando esses detalhes para que você limpe todos os outros pensamentos. Regulado isso, vamos lá para o segundo ponto. Em outro momento eu venho e trago aqui mais sugestões para que você tenha uma noite de sono. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro. Então vamos lá, sono. Vamos no segundo ponto, que é a alimentação. Se você conseguir tomar o café da manhã todos os dias no mesmo horário, almoçar todos os dias no mesmo horário, jantar e fazer também as refeições intermediárias sempre no mesmo horário, o seu ciclo circadiano, ele vai entender isso ao longo do tempo. O seu sistema digestivo vai começar a funcionar melhor. Consequentemente, você vai ter uma maior absorção dos nutrientes da comida que foi consumida. Após as 3 horas da tarde, às 15 horas, no máximo 16 horas, evite qualquer bebida energética. Se você for treinar à noite, uma maçã te desperta ao mesmo ponto de um café. As propriedades da maçã, ela te desperta ao mesmo ponto de você ter consumido um café. Então, eu sei que muitas pessoas tomam os pré-treinos, que contém bastante cafeína, o próprio café a ser consumido após as 4 horas da tarde. Isso atrapalha o sono da noite e o nosso sistema digestivo, que também vai precisar descansar para poder ter uma maior absorção dos nutrientes. Eu não vou entrar em detalhe hoje sobre as refeições, sobre as propriedades das refeições. Isso fica para um próximo vídeo. Senão nós vamos alongar demais. Só de você fazer as refeições no mesmo horário, o seu corpo começa a trabalhar e você já tem um gasto calórico maior. Ele sabe que naquele horário vai ter nutrientes para ser absorvido. Então é muito importante que você sincronize isso. Atividade física. Nós precisamos da atividade física para o emagrecimento. Nós aumentamos o nosso gasto calórico para que possamos otimizar a queima de gordura como uma fonte de energia. E outra coisa que eu digo, que vai ficar para um próximo vídeo que eu vou trazer mais detalhes. É básico para o emagrecimento. Se o meu gasto calórico é de 2.000 calorias e eu consumo 2.300 calorias, pode ser uma dieta cetogênica, pode ser num low carb, mas eu estou consumindo proteína. Olha só, já vou deixar aqui um spoiler dos próximos vídeos. 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem a mesma quantidade de calorias. Às vezes você está consumindo proteínas demais que ultrapassa o seu metabolismo.
Se eu tenho 2.000 calorias de gasto, eu preciso ter 1.900 calorias de consumo para que eu tenha um déficit calórico e possa potencializar que o meu organismo vá buscar como fonte de energia o que eu já tenho estocado em gordura. Caso a minha dieta, independente dela qual seja, ultrapasse a quantidade de calorias que eu gasto no dia, o meu organismo ele vai pegar esse excesso e vai guardar. E a maioria das vezes guarda em forma de gordura. Ele estoca essa energia. Então, olha a importância, pessoal, da gente regular e saber sobre esses 3 pilares tão importantes para o emagrecimento, para a hipertrofia e para a nossa vida. O nosso relógio biológico, ele precisa dessa regulação. Eu não consigo emagrecer. Às vezes é a falta de sono. Quando eu durmo menos, o meu cortisol, o hormônio do estresse, né? O cortisol é tido aí como o hormônio do estresse. Mas ele é importante, né? O pico de cortisol é para acontecer próximo das 9 horas da manhã, para que nos desperte para o resto do dia. Só que se eu estou com o meu ciclo circadiano descompensado, esse cortisol ele vai ser liberado outros horários e aí ele não vai baixar. Consequentemente, o cortisol vai inibir outros hormônios de funcionarem de maneira correta no nosso organismo. Um outro exemplo, quando nós dormimos, deixa eu pegar o meu roteirinho aqui, quando nós dormimos, hormônios são liberados da saciedade, que é importante para a perda de peso, como a grelina, cadê eles? A grelina e o... Vamos lá, definição, estrutura, ciência da perda de peso. Só um minuto, pessoal, me perdi aqui no nosso roteiro. Aqui, a leptina. Então, a leptina e a grelina, elas são hormônios que são produzidos durante o período de sono, que influenciam a saciedade. Né? Então, pessoal, controlem sono, controlem horários da alimentação, o horário de treino, se possível. Perceba o seu organismo. Tem pessoas que, se treinarem à noite, vão ficar mais agitadas e não vão ter uma noite de sono legal. Então, o treino precisa ser diferenciado. Perceba se o dia que você faz a musculação, o exercício resistido, o exercício de força, atrapalha o seu sono. Ou o dia que você faz o exercício aeróbico, porque pode ter diferença. São hormônios e ativações energéticas diferentes na musculação e no exercício aeróbico. Então percebam, caso necessário, troquem o horário. Acordem, vão, em vez de treinar, vão descansar mais cedo para poder treinar no período da manhã. Então, fica aí algumas dicas importantes para que você consiga regular o seu ciclo circadiano, consiga regular os seus 3 pilares para ter uma vida melhor. Se você conseguir regular esses 3 pilares, mesmo tendo insônia, tendo depressão, você vai se livrar dos remédios de depressão e dos remédios para dormir. Então fica a dica aí do professor Rodolfo Zag. E até mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.